envolvesse Saul. O rei, no começo, acolheu Davi como um herói. Mas conforme as vitórias se acumulavam e o povo gritava seu nome com mais entusiasmo do que o do próprio monarca, Abner percebeu a mudança. Saul começou a olhar para o jovem guerreiro não com orgulho, mas com medo. Medo de perder o trono, medo de ser esquecido, medo do que Davi poderia se tornar. E então, a lealdade de Abner foi colocada à prova. Ele sempre servira a Saul, mas pela primeira vez viu que o rei estava tomado por algo mais perigoso do que qualquer exército inimigo: a inveja. E quando Saul começou a planejar a queda de Davi, Abner precisou decidir até onde sua lealdade realmente iria. Mas ele não era o único a fazer escolhas, porque Davi também estava prestes a mudar o curso da história. Os dias no palácio já não eram mais os mesmos. O ar parecia pesado, carregado de desconfiança. Saul, antes um rei forte e determinado, agora passava as noites em claro, atormentado por pensamentos que ninguém conseguia afastar. Ele via Davi em todo lugar, nas músicas que os servos tocavam, nas vozes do povo que o exaltavam, no olhar dos soldados que o admiravam. E para Saul, aquilo era insuportável. Abner percebia a mudança. Ele via quando o rei cerrava os punhos ao ouvir o nome de Davi, quando seu olhar ficava sombrio ao observar o jovem guerreiro se aproximar. Mas mesmo assim, Saul insistia em mantê-lo por perto. Davi ainda fazia parte do exército, ainda lutava por Israel, ainda se portava como um servo leal. No entanto, a linha entre confiança e perseguição era tênue, e Saul, consumido pela inveja, finalmente a cruzou. Uma noite, durante um dos momentos de fúria que vinham sem aviso, Saul pegou sua lança e a arremessou contra Davi. O golpe foi rápido, certeiro, mas não o suficiente. Davi se esquivou no último instante e a arma cravou-se na parede atrás dele. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Abner, que testemunhara tudo, ficou imóvel. Ele servia ao rei, mas naquele momento viu algo que nunca imaginou ver. Saul queria matar Davi, não com estratégia, não com política, mas com suas próprias mãos. A partir dali, não havia mais volta. Davi fugiu. E Abner sabia que essa fuga não era apenas a de um homem tentando salvar a própria vida. Era o começo de algo maior, o prenúncio de uma mudança que ninguém poderia impedir. Saul não aceitaria essa fuga como uma derrota silenciosa. Ele faria de tudo para caçar Davi, para apagar sua ameaça antes que ela se tornasse real. E enquanto isso, Abner teria que seguir ao lado do rei, mesmo sabendo que a guerra que estava por vir talvez não fosse contra os filisteus, mas contra um homem que já tinha a mão de Deus sobre ele. E essa era uma batalha que Saul jamais poderia vencer. A perseguição começou como um sussurro nos corredores do palácio, mas logo se tornou o único assunto entre os soldados. Davi havia fugido, e Saul não descansaria enquanto não o encontrasse. O rei reuniu seus homens e ordenou caçadas implacáveis, enviando tropas pelos desertos, pelas cavernas, pelos vales, onde o jovem guerreiro pudesse se esconder. E Abner, como sempre, estava lá liderando os exércitos, cumprindo as ordens do rei, mas dessa vez sentindo algo diferente. Um peso que não vinha apenas da armadura que carregava nos ombros. Ele via a obsessão de Saul crescer a cada dia. Os filisteus ainda eram uma ameaça, os inimigos de Israel continuavam cercando as fronteiras, mas nada parecia importar mais do que encontrar Davi. O rei o chamava de traidor, de inimigo, de ladrão do trono. Mas Abner sabia que Davi nunca havia tentado tomar nada. Na verdade, Davi ainda respeitava Saul como rei. Respeitava mais do que o próprio Saul respeitava a coroa que carregava. A cada nova busca, Abner e seus homens retornavam de mãos vazias. Davi era astuto, e mais do que isso parecia sempre um passo à frente. E então veio o dia em que tudo mudou. Eles o encontraram, ou melhor, ele os encontrou. No silêncio da noite, enquanto Saul dormia, Davi entrou no acampamento, passou pelos guardas, chegou até onde o rei repousava e, em vez de matá-lo, levou consigo apenas um símbolo de sua misericórdia: a lança de Saul e um cântaro de água. Quando o amanhecer chegou, sua voz ecoou do alto da colina. Ele mostrou a todos que poderia ter tirado a vida de Saul, mas não o fez. O silêncio caiu sobre o acampamento. Os soldados olharam para Saul, esperavam uma resposta. Abner, parado ao lado do rei, sentiu a verdade pairar sobre eles como uma espada invisível. Saul não estava lutando contra um inimigo comum. Ele estava lutando contra algo maior, algo que já não podia controlar. Mas o rei não via assim.
ele continuaria sua caçada. E Abner, preso entre a lealdade e a razão, teria que segui-lo, sem saber que o fim estava mais próximo do que imaginava. A guerra estava à porta. Saul, consumido pela sua obsessão por Davi, pouco percebeu que os filisteus não haviam parado de crescer em força e ousadia. Enquanto ele desviava seus olhos para perseguir um homem que nunca se levantou contra ele, os verdadeiros inimigos afiavam suas espadas e marchavam em direção a Israel. E quando finalmente o rei se voltou para a batalha, já era tarde demais. O exército filisteu avançou sem misericórdia. O campo de guerra se formou no Monte Gilboa, e ali, no meio da poeira e do sangue, Abner mais uma vez empunhou sua espada ao lado de Saul. Mas havia algo diferente naquele dia, algo que nem mesmo a coragem de um guerreiro poderia impedir.